Olá pessoal, como é que vocês estão hoje? Espero que vocês estejam todos bem. Bom, estamos aqui para mais um vídeo extra, nós temos feito, né? A cada 6 capítulos lançados, nós colocamos aqui um vídeo extra respondendo algumas perguntas que o pessoal fez em cada capítulo, tá? Hoje nós temos então as respostas referente ao capítulo 13 até o capítulo 18. Confesso para vocês que eu não recebi muitas perguntas, né, de vocês nesses capítulos, então, das duas a uma, ou estava muito bem explicado e você ficou tranquilo, ou de repente você teve preguiça de mandar a pergunta, ou ficou com medo de mandar a pergunta. Não, tô brincando, né? Mas a grande maioria das perguntas que nós temos hoje é de um discípulo meu aqui, né, que nós temos aqui na igreja, e eu respondi essas perguntas já para ele por áudio, né? Não vou colocar todas que ele perguntou, porque algumas eram mais de cunho talvez pessoal, né? Porém, eu trouxe algumas que eu acredito que de repente possa ser a dúvida de alguns de vocês também, e algumas pessoas comentam comigo que gostam, né, dessa parte de perguntas, porque acaba tendo um conhecimento extra, né? E além desse discípulo daqui, obviamente, uma ou outra pergunta vieram de alguns de vocês aí por outros meios, né? Então, vamos lá. A primeira pergunta aqui do capítulo 13. A primeira pergunta é: o que seria essa magia judaica? Seria essa magia uma herança do período de escravidão no Egito? Imagino que isso não agrade a Deus, né? Essa pergunta, ela vem porque eu creio que nesse capítulo ele era comentado ali de alguém que praticava magia, pode ser o Simão o mágico ou algum outro, né? Então, vê essa pergunta, né? Da onde que vem essa magia, né? Eu vou marcar aqui a minha resposta, eu vou ler ela, né? E eu já explico para vocês. Então, olha só. Ao longo da caminhada do povo judeu, após a Arca de Noé ser aberta e os filhos de Noé começaram a repovoar o mundo, eles se envolveram voluntariamente ou involuntariamente com povos que adoram a demônios, desde os egípcios, como os assírios, filisteu, entre muitos outros. Então, primeira coisa, né? Essa magia negra, na verdade, é ensinamento oculto, é algo que não é aprovado por Deus, muito embora, né? Infelizmente, muitas pessoas fazem isso, muitas pessoas fazem pactos e alianças espirituais e demoníacas para ter algum tipo de benefício, muito embora o preço é muito caro, basicamente você vende, muitos vendem a alma, não é? E se não houver um arrependimento genuíno, então a condenação é o inferno eterno, né? Bom, mas respondendo mais diretamente à pergunta, né? Você vai acompanhar que o povo de Deus, eles vão se envolvendo ao longo de toda a história, desde a época ali de Noé, né? Depois de Noé ali, com coisas ocultas, né? Então, por exemplo, né? Você vai ver ali realmente, né? Quando eles estão presos ali com os egípcios, e os egípcios já tinham todo um ritual satânico com numerologias, com encantamentos, né? Uma série de coisas que isso foi sendo pouco a pouco agregado na cultura judaica. Não, obviamente, na cultura oficial, né? Mas pessoas ali que acabaram se corrompendo, né? É por isso, por exemplo, que Deus ele falava assim para o povo: olha, não se misturem com os outros povos, sejam diferentes, né? Mantenham-se obedientes. Porém, o povo ia caminhando o tempo, eles iam acabando se envolvendo, né? E até reis, né? Por exemplo, o rei Acás, que é falado ali no livro de Isaías, ele acabou se envolvendo com os assírios, eles tinham por adoração, por exemplo, a Moloque, e o próprio rei Acás, ele queima os filhos dentro de uma estátua, né, para este rei Moloque, para esse deus, perdão, para esse deus Moloque, deus com D minúsculo, tá? E, obviamente, esse tipo de ensinamento não é algo que Deus ele se agrada, né? Existe um estudo ali que fala a respeito de Gênesis 6, onde conta, né, que os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens, né? Então, alguns anjos caídos, eles têm relações ali, eles acabam se envolvendo com as mulheres e acabam se nascendo, eles chamam de os giborins, né, ou os gigantes, né, ou os valentes da época. E tem, né, histórias apócrifas
que vão dizer que esses seres acabam ensinando para os homens coisas que eram ocultas e proibidas, né? Isso seria realmente um estudo muito, muito interessante vocês ouvirem, né? Porque ali talvez traria alguns esclarecimentos de algumas coisas, tá bom? Mas, contudo, apenas parando aqui nesse momento, né? Não, Deus não se agrada de magia e o povo foi herdando essas magias ocultas, não só do povo egípcio, mas de muitos outros povos pagãos. Tá bom? Uma outra pergunta aqui é essa, né? Diferente de Pedro, que teve seu nome alterado por Jesus, Paulo não recebeu um direcionamento para mudar de nome, mas mesmo assim mudou. E por que que ele mudou? Bom, de fato, se você vê a história, né, Pedro, ele era chamado de Simão, esse é o nome, vamos dizer, de batismo. Porém, quando Pedro responde uma pergunta que Cristo fez, e Cristo perguntou: o que dizem a meu respeito, né? E vocês, né? Quem vocês acreditam quem eu sou? E Pedro lhe responde: ó, tu és o Cristo, filho do Deus Altíssimo, né? Então, Jesus ele muda o nome de Pedro de Simão para Pedro, né? O Petros, né? Porque Simão significa cana que é levada ao vento, né? E Petrus é pedra, que é rocha, né? Agora, Paulo, né? Ele tinha o nome de Saulo, né? Mas vamos lá. Referente a Paulo, ao que se entende é que ele tinha uma dupla nacionalidade. Ele era hebreu, nacionalidade hebreia e romana. Saulo é o seu nome hebraico. E Paulo seria a versão latina de Saulo, né? Quando Lucas está escrevendo o livro de Atos, se acredita que, como a missão de Paulo era mais focada nos gentios, então seria mais adequado mencionar o nome dele como Paulo. Isso seria, de repente, uma estratégia, né? Olha só alguns versos aqui, ó. Filipenses 3:5 diz assim: circuncidado no oitavo dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, né? Que Paulo está dizendo quem ele é. Então ele menciona aqui no livro de Filipenses que ele era, né, descendente, o representante de Israel, tribo, né, filho da tribo de Benjamim, né? Então, o seu pai deveria ser da tribo de Benjamim, ou a sua mãe, mas Paulo, ele tinha a nacionalidade hebreia com tudo. Mas, em Atos 22, do 25 ao 27, que não estudamos ainda, né, pelo menos não no momento que eu estou gravando esse vídeo, diz assim: enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que estava ali: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, sou. Né? Então percebam, Paulo ele tinha a nacionalidade hebraica, porém ele também era um cidadão romano. É mais ou menos, por exemplo, quando uma pessoa nasceu no Brasil, né, e ela muda para os Estados Unidos após alguns anos morando aqui, né, ela tendo o green card, estando legalizado, obviamente, ela poderia requerer a cidadania. Então, ela teria uma dupla cidadania. Ela não deixou de ser brasileiro, mas ela também herda o direito de ser um cidadão americano por conta do tempo que mora, por conta dos impostos pagos, enfim, por uma série de coisas aqui, tá? Então, aqui eu creio que foi uma estratégia, né, para como Paulo chegava ali para os gentios, né, para não de repente se passar ali como um judeu apenas, mas ele usava esse nome, né? E Deus não o reprimiu de mudar o nome, né? Embora não foi o próprio Deus que o fez, assim como Jesus fez com Pedro, né? Mas ele acaba usando esse nome, né? Porque era o nome dele também, né? Bom, vamos lá. Capítulo 14. Os 12 apóstolos foram chamados por Jesus. Matias, após uma oração e consulta a Deus, Paulo foi chamado por Jesus. Mas e Barnabé? Quem o nomeou apóstolo? Quem pode conceder essa posição, né? Por que isso? Porque no capítulo 14, né, foi mencionado ali que Barnabé também era um apóstolo dos gentios. E quando nós vamos à igreja, né, quando nós estudamos o evangelho, principalmente pregado nas igrejas,
não é muito comentado que Barnabé era um apóstolo. Não se é muito pregado a respeito de Barnabé nas igrejas, até porque Barnabé não escreve uma carta, não tem um livro de Barnabé no nosso livro bíblico canônico, né? Apenas as menções, né, das coisas que ele fez e tudo mais, né? Paulo é muito mais mencionado, muito mais estudado, até pela quantidade de livros, né, ou cartas que ele acaba escrevendo. Mas, então, às vezes, algumas pessoas ficam um pouco nessa questão. Puxa, Barnabé pode ser mesmo chamado de, né, de discípulo ou não? De apóstolo ou não? Pois bem, vamos lá. Então, primeiro ponto. Vemos que o Senhor tinha uma obra semelhante aos 12 apóstolos, para Saulo, perdão pelo português aqui, e Barnabé. A diferença era que ambos iriam fazer isso para os gentios, né? Atos 13:2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado, né? Então aqui, né, vamos entender algumas coisas, tá? Primeiramente aqui, né? Primeiramente aqui nós vemos que Deus, aqui em Atos 13, né? Deus ele estava mudando o curso, né, de como seria o evangelismo para os gentios. Vamos relembrar aqui. Jesus chamou os 12 apóstolos para estarem em Jerusalém, para pregarem naquela região, naquele momento. Eles tinham um chamado apostólico, né? Começar a igreja primitiva, ensinar tudo que Jesus ensinou, multiplicar o que eles aprenderam, né? Principalmente na doutrina do Espírito Santo, né? Enfim. Agora, dado a perceber, né? Dado a entender que o mundo era muito grande, então era necessário novos discípulos para fazerem um evangelho fora, né? De Jerusalém. Então, Paulo e Barnabé, após os discípulos, né, estarem em uma oração, né? Os discípulos que estavam com eles ali, estarem em oração, o Espírito Santo chama, né? Então, Barnabé e Saulo. Muito bem. No segundo ponto. Então, logo depois desse chamado de Atos 13:2, logo à frente, vemos eles sendo chamados de apóstolos. E nenhuma objeção de Deus referente a isso. Então, aqui se valida o que Deus disse, ó. Atos 14:14. Ouvindo isso, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, né, gritando. Eu parei aqui só por conta do que está mencionado na Bíblia. Percebe? Então, no capítulo 13, eles são chamados para essa obra, né? No capítulo 14, em um dado momento, eles são mencionados como apóstolos. E não existe aqui nada dizendo, é uma heresia ou algo do tipo, de maneira nenhuma. Eles realmente foram chamados para serem aquelas pessoas que vão, né, sair daquela região onde estavam e pregar as nações ali, né? Agora, ponto 3, né? E ponto final aqui. E no Concílio de Jerusalém, uma vez entendendo do Espírito que Paulo e Barnabé tinham esse chamado em levar a palavra de Cristo aos gentios, eles então autorizam, né, os apóstolos agora, os principais, autorizam e ainda enviam mais pessoas para ajudar os apóstolos dos gentios. Ó, Atos 15:22 aqui. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé, né? Escolheram Judas, Barsabás e Silas, tudo mais. Então aqui, depois que Paulo e Barnabé chegam aos apóstolos, né, e relatam o que estava acontecendo ali naquela situação, que havia uma necessidade de ser pregado aos gentios, né? Ainda mais porque houve uma confusão, né? Se os novos convertidos precisavam ser circuncidados, se não precisavam ser circuncidados, tem toda uma história ali, né? Então, quando eles estão ali com os apóstolos, né, eles entendem de verdade que Deus havia os chamado para fazer esse ministério, então eles apenas oram ali, consagram aquele momento, não que eles pudessem consagrar alguém como um apóstolo, né? Mas eles consagram aquilo mediante a vontade de Deus, tá? Tá bom, pessoal? Então eu espero que tenha sido bem explicado aqui, você tenha entendido a questão de Barnabé, tá? Vamos para a próxima questão aqui, capítulo 15. Capítulo 15. Mesmo José não sendo o pai biológico de Jesus, os seus filhos são irmãos de Cristo?
Porque entende-se que os irmãos de Cristo não eram filhos de Maria, portanto, filhos de José e mais velhos que Jesus. Então, essa é uma pergunta, por quê? Quando eu estava falando no capítulo 15, eu acabei mencionando a respeito que Tiago, né, ele era meio irmão de Jesus, e eu ali comentei que Tiago provavelmente era filho apenas de José e não Maria. Então, veio essa pergunta, né, se eles de fato poderiam ser chamados, né, de irmãos de Jesus, sendo que talvez seriam meio-irmãos. Eu acho que, embora não tenha, né, embora essa questão, até coloquei aqui, ó, deixa eu ler o que eu coloquei, é mais fácil. Embora essa pergunta não tenha a ver com o nosso estudo de Atos, né, que era o que eu ia falar aqui, mas eu fiz um comentário acerca de Tiago ser meio-irmão de Jesus. Então, deu margem para essa pergunta que acabamos de ler, e uma outra que leremos na sequência. Então, para ser justo, deixa eu ler aqui as três hipóteses referentes aos irmãos de Jesus, porque eu creio na hipótese que os irmãos de Jesus eram filhos de José apenas. Bom, dada essa leitura rápida, deixa eu explicar para vocês as três hipóteses mais discutidas entre os teólogos e os estudiosos a respeito da questão de Jesus, né? Só como um parênteses, eu posso trazer essas hipóteses, né? Que pode haver uma discussão doutrinária, né? Entre algumas linhas protestantes, algumas linhas católicas, né? Porque isso não ofende ou não muda a questão da salvação, né? Apenas uma discussão de um fato. Mas vamos lá, sem mais delongas. Bom, na linha católica, né, diz o seguinte: para os teólogos católicos, Maria viveu virgem e pura a vida inteira, pois fez um voto perpétuo com Deus. Essa corrente de pensamento foi bastante aplicada por São Jerônimo de Estridão, um sacerdote cristão que tornou-se popular por ser o primeiro religioso a traduzir a Bíblia para o latim, tornando-se mais acessível às pessoas, né? Bom, isso ainda não responde, mas existe esse texto que fala dos irmãos de Jesus. E eu vou explicar o que os católicos dizem desse texto. Em Mateus 13, dos 55 ao 56, fala assim: Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Bom, se os católicos eles entendem que Maria foi, né, foi virgem, né, se manteve virgem, né, a vida inteira, então como que a palavra irmãos aparece aqui? O que eles entendem como irmãos? Bom, antes de eu falar o que eles entendem, deixa eu pegar para você do grego a palavra irmãos, o que significa, né? Então, essa palavra irmãos em grego é adelphos, que é a primeira tradução, primeira explicação, que é um irmão mesmo, a palavra irmão exatamente, só que ele pode ser nascido, né, dos mesmos pais, ou só de pai ou de mãe, né? Segundo, é o mesmo antepassado nacional pertencente ao mesmo povo. Terceiro, um qualquer companheiro ou homem. Quarto, um fiel companheiro ungido por afeição. Cinco, um associado no emprego ou escritório. Sexto, irmãos em Cristo. Então, adelfo significa isso, mas o adelfo te dá a possibilidade de você ser apenas meio irmão, né? Então, boa parte da linha católica, ela vai entender, obviamente, que essa palavra aqui, que de repente poderia significar meu irmão. Mas tem uma outra parte católica que entende que, na verdade, a palavra adelfo, né, ela significaria primo e não irmão, né? Por quê? Porque eles comentam que na língua hebraica, muitas vezes a mesma palavra para irmão poderia ser para a palavra primo. Embora aqui usou adelphos, que é irmão mesmo, mas muitos católicos defendem que, como eles eram hebreus, embora foi escrito em grego, mas a língua era hebraica, então eles acabaram usando a palavra irmãos, adelphos, ao invés de usar a palavra primo, tá? Então, os católicos vão entender que esses irmãos, eles não são irmãos de Jesus de verdade, mas na verdade seriam primos, e alguns vão achar que são irmãos apenas de José, mantendo assim então a virgindade de Maria. Agora, a teoria protestante. Contudo, conforme estudamos antes, né? O Senhor chamou Maria para ser a mãe de Cristo.
Mas não há nenhuma passagem com outro mandamento direcionado a ela, a não como de não ter relação sexual com o seu marido José, de não ter outros filhos ou qualquer outra coisa semelhante. Sendo assim, para diversos teólogos protestantes, ela não tinha nenhum tipo de limitação a esse respeito. A interpretação deles é de que Maria teve outros filhos e, portanto, Jesus teve irmãos. Mas há diversas referências bíblicas que nos dão indícios da presença de irmãs e irmãos, né? Então, em Mateus 12, do 46 ao 47, vai falar. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e os seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhes. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Na sequência, até o verso 50, Jesus cita que se crerem no Pai, todos tornarão-se irmãos e irmãs em Cristo. Em Mateus 13, do 55 ao 56, nós já lemos, né, na teoria ali católica também, mas não é esse o filho do carpinteiro, não se chamava sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, não vivem entre nós todas as suas irmãs, da onde lhe vem por isso tudo isso? Em Marcos 6,3, diz assim: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs, e escandalizavam-se por meio deles. Então, a linha protestante não entende que Maria ficou virgem para sempre, né? A linha protestante entende que Maria, depois de Jesus, ela teve outros filhos, né? E alguns entendem que esses filhos, de fato, são filhos dela, né? Porque não houve nenhuma proibição de Deus dela, não tem nada bíblico dizendo, você não terá mais relação sexual, você não mais terá filhos, né? Não existe essa linha, mas, né? Então entende-se que esses irmãos podem ser de fato filhos de Maria mesmo, né? Após o nascimento de Jesus, sendo Jesus então o primogênito dos seus irmãos. Né? Alguns pensam assim, ou alguns ainda pensam que realmente, seguindo a hipótese de que José teve um casamento antes de Maria e teve outros filhos, né? Agora, deixa eu ler uma terceira hipótese, que é a hipótese que eu acredito ser a mais válida, né? Na minha opinião, é a que eu acredito ser mais certa, né? Então vamos lá. O fato é que, de terceira hipótese, né? O fato é que Jesus era o primogênito de Maria. Isso é algo comum para todos. Então, esses irmãos de Jesus poderiam ser todos mais novos do que ele. Aí teremos um problema. Bom, antes disso, vamos ler aqui, ó, Lucas 2,7. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, aqui é claro, Jesus ele é o filho mais velho de Maria, é o primeiro filho de Maria, tá? Então, se Jesus é o primeiro filho de Maria, então ele é o primogênito, ele é o mais velho. Se caso Maria teve outros filhos. Só que aí nós temos alguns problemas. Olha só, por exemplo, quando Jesus Cristo está na cruz, ele fala o seguinte ponto para Maria, né, em João 19, do 25 ao 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, junto a ela, o discípulo amado, que era João, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então, qual que era a tradição judaica da época? A tradição judaica era que o primogênito, o filho mais velho, tomasse conta né, da sua mãe. Porém, quando Jesus ele está próximo à morte, quando ele está ali na cruz, está, né, enfim, está quase, né, para consumar e se entregar ali, né, ele fez questão de deixar alguém para cuidar da mãe dele, né? Então, logo, se Maria tivesse outros filhos dela, então Jesus não teria dado essa responsabilidade para João, certo? Teria dado essa responsabilidade para o filho número 2, ou para o filho número 3, ou para qualquer outro filho que tivesse ali, né? Com certeza, né? Jesus não teria dado uma responsabilidade para um terceiro se Maria tivesse tido outros filhos. Então aqui gera o primeiro problema, né? Um outro indício é que os irmãos citados não eram filhos de Maria, né? Porque eles tinham, no meio da história, se vocês veem alguns pontos, que eles tinham comportamento de irmãos mais velhos, e não de irmãos
né, mais novos, né? Por quê? Né? Nós vemos que várias vezes, né, eles meio que falavam com Jesus com arrogância, meio que queriam mandar em Jesus falar o que ele tinha que fazer, né? E no Oriente Médio, queridos, não existe isso. O filho mais velho, ele é honrado. O irmão mais novo nunca fala com o mais velho num tom de agressividade. É a mesma coisa que fosse ofender seu próprio pai, né? Um filho mais novo que gritasse, ou que grita com o filho mais velho, ou que dá ordens para ele, algo do tipo, ele pode ser até apedrejado. É uma coisa muito severa. É a lei, né? É a tradição, é assim que eles vivem ali. Então, como exemplo, ó, em João capítulo 7, do 2 ao 5, diz assim: mas, ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: Você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Percebem que é uma linguagem muito dura, né? Independente que o irmão possa estar fazendo alguma coisa, o irmão mais velho esteja fazendo alguma coisa errada, os irmãos mais novos, eles não chegariam e diriam assim: ó, você tá errado, sai daqui, porque você é assim, porque você é assado, né? Percebam que tem uma questão meia complexa aqui, né? Bom, então dá para entender que eles eram mais velhos, né? Então, agora, entretanto, para serem né, para serem mais velhos, se Jesus era o primeiro filho de Maria, a hipótese que nos sobram é de que esses irmãos, na verdade, eram filhos de José. Então, para tratar Jesus assim, eles tinham que ser mais velhos. Só que se para ser mais velhos, eles não poderiam ser filhos de Maria, né? Então, eles provavelmente eles são filhos de José, né? Agora, existe um livro apócrifo que é o Proto-Evangelho de Tiago, eu acho, ou não, Proto-Evangelho de Felipe, se eu não me engano, que vai contar um pouco da história, né, de José antes de ele casar com Maria, que lá vai comentar também essa base de entendimento que na verdade José tinha outros filhos, né, antes de casar com Maria, que ele era viúvo de um outro casamento. Claro que eu não estou baseando a minha resposta no apócrifo, mas apenas por estes fatos aqui. Por isso que eu acredito, de fato, que os irmãos de Jesus, eles eram mais velhos que Jesus, portanto, não poderiam ser filhos de Maria. Se eram mais velhos, então eles só poderiam ser filhos de José. Como a palavra irmãos, adelfo, que é o que está mencionada, né, que nós lemos, ela nos dá a interpretação que a palavra adelphos também serve para irmãos de um só pai ou do pai ou da mãe. Então isso corrobora com a minha linha de raciocínio. É claro que você não precisa, né, de repente concordar comigo nisso. Você pode ter o seu próprio pensamento, tá bom? Bom, uma outra pergunta nesse capítulo, ainda, né, falando a respeito disso, diz assim: seria correto dizer que Maria não teve relações sexuais com José? Quer dizer, a perpétua virgindade de Maria seria correto acreditar? Bom, aqui a gente entra num ponto onde os nossos irmãos católicos, eles para eles é muito claro que Maria não teve relações sexuais com ninguém. E eu não quero, como é que eu posso desrespeitar, né, o que os católicos acreditam, e não, né, não quero dizer isso. Porém, eu tenho a dizer assim, né, os católicos, eles têm algumas linhas. Eles acreditam que Maria, né, realmente sempre foi virgem, acreditam que quando Jesus Cristo nasce, ela continua virgem, e depois ela se mantém virgem, né, para todo sempre, não tem relações sexuais, né? Quando eu digo os católicos, é claro, não posso dizer todos eles, né? Mas uma boa parte, uma grande linha dos teólogos católicos acreditam nisso. Porém, a palavra do Senhor me diz algo curioso, né? Em Mateus 1, do 23 ao 25, diz assim: A virgem ficará, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco.
Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Para mim, queridos, na minha interpretação, fica muito claro que o tempo que José não teve relação com Maria foi apenas até Jesus Cristo nascer. Depois que Jesus Cristo nasceu, né, eu tenho a acreditar que eles sim tiveram relações e viveram uma vida comum. Até porque a Bíblia não condena como pecado relação sexual entre homem, entre marido e esposa. Isso não é condenado, muito pelo contrário. Isso é o que tem que acontecer mesmo, né? Porque eles são uma só carne, porque, né, tem a multiplicação dos filhos e tudo mais. Então, é realmente cabível de toda a normalidade ter isso. E esse verso 25 ele me dá uma margem, né, de realmente entender pela interpretação de que sim, né, eles tiveram relação sexual depois. Claro, novamente, eu não quero ir contra aqui o que os católicos acreditam, acredito que, né, como isso não muda a questão de salvação, né, mas apenas como interpretação de texto, eu acredito que não tem como negar que eles tiveram relações depois do casamento, tá? Não tem nada dizendo que Maria não poderia ter relações, não tem nenhum voto que Deus exige que Maria faça, ou que mesmo que José faça, não existe nada, né, de nenhuma orientação a mais para Maria, né, em relação a Cristo, né? Então, por isso eu acredito que eles sim tiveram relação. Capítulo 16 pergunta: se Timóteo era filho de uma judia crente, como ele não era judeu? O judaísmo não é uma herança que passa de mãe para filho? Bom, então, deixa eu ler aqui o que eu escrevi, né? De nacionalidade, por assim dizer, sim, ele era judeu, né? Agora, praticante da religião judaica e tradição judaica, ele não necessariamente seria. Pois no caso dele, o pai não era judeu, e embora a mãe possa talvez ter ensinado o judaísmo, talvez o pai não era de acordo que o filho seguisse todos esses ritos. Então, basicamente, não é porque você é judeu, né, que você é praticante do judaísmo. Com certeza, tem muitos judeus hoje que eles são judeus, né, de pai e mãe, mas de repente eles não praticam o judaísmo, de repente eles, né, tem outra denominação, outra religião, ou não tem religião nenhuma, né? Embora, realmente, como eu comentei no minha própria resposta aqui, eu acredito que talvez a mãe de Timóteo ensinou para ele alguns ritos, algumas coisas, mas não necessariamente ele foi circuncidado, né? E não foi, você vê que depois que Paulo faz isso, né? Mas, de repente, o pai, que era grego, né? O pai falou, não vai seguir isso, né? Então, não era uma obrigação. Talvez a pessoa que perguntou, ela lembra que a pessoa ela herda a nacionalidade judaica pela mãe, né? E de fato, mas isso não quer dizer que por religião ele vai seguir, tá? Se Paulo circuncidou a Timóteo para não escandalizar aos judeus, fazer a pregação para Lídia aos sábados não seria tão ofensivo quanto? Ou, naquele momento, na Macedônia, haviam apenas gentios e o Shabá, já não era tão importante? Bom, os judeus pregavam aos sábados, e isso é normal, é lícito até hoje, né? O problema é trabalhar no sábado, né? Então tem uma série de restrições que no Shabá você não pode fazer, né? Você não pode acender fogo, você não pode, de repente, fazer caminhadas de tantos quilômetros, ou você não pode, de repente, trabalhar na lavoura ou colher as coisas. Enfim, tem uma série de coisas que no Shabá você não pode, porque o Shabá é o dia do descanso, né? Porém, é descanso de trabalho, mas não descanso de você pregar a palavra e falar de Deus para as pessoas, né? Tanto é que você vê que Paulo, constantemente, todo sábado, né? Nós estamos estudando o livro de Atos, ele estava na sinagoga, né? Bem como se você pegar ali as referências dos outros apóstolos, eles também iam nos sábados, o próprio Jesus, né? Obviamente, né? Só como conjectura aqui, eu peguei da internet rapidamente, ó, né, algumas coisas né, do judaísmo e algumas notas, ó. Durante o serviço de Shabá e nas festas judaicas, haverá maior movimento nas sinagogas. Então, se o Shabá é no sábado e tem movimento na sinagoga, então é normal eles estarem na sinagoga, né? Ó, a entrada
Deixa eu. Ó, a entrada é no Shabá, o descanso. O sábado é feito em todas as sinagogas, tá? Então não era pecado de maneira nenhuma, nesse quesito, obviamente, de pregar a palavra, né? O que os judeus se ofendiam de Paulo é que Paulo falava que Cristo era o Filho de Deus. Isso era uma grande ofensa, né? Porque o judeu entendia, e muitos entendem que Deus não teria um filho literal, né? Dessa maneira, enfim, tá? Bom, continuando aqui. Capítulo 17. Deixa eu minimizar aqui, vamos ler a pergunta. No começo do estudo, foi falado de líderes inaptos, seja porque aprenderam errado ou por desvio de caráter. Em Atos 17:30, diz: No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Até onde vai essa ignorância? As pessoas que frequentam essas igrejas, que pregam o evangelho errado, serão condenadas ou isso pode ser considerado tempos da ignorância? Pergunto isso, pois já vi pastores que se colocam em posição de serem adorados, igrejas protestantes que materializam a fé com objetos ungidos, e muitas outras práticas duvidosas, né? Então, vamos cortar aqui rapidamente. Então, essa pergunta é uma pergunta bem importante, né? Se você assistiu o capítulo 19 de Atos, eu comentei ali a respeito dessa questão de objetos, né? Porque ali em Atos 19 fala que até as roupas de Paulo, né, curavam, né? Mas ali eu dou uma explicação, né, do porquê isso e tudo mais, né? Contudo, a pergunta ela é interessante, né? A pergunta é a questão do tempo da ignorância, né? Até quando, né, é considerado um tempo de ignorância, né? Bom, deixa eu voltar aqui para a gente ler o que eu coloquei, eu comento na sequência, ó. Então, qual é a ignorância que Deus não leva em conta? Bom, é o desconhecimento a respeito da existência dele ou do Criador. A partir do momento que conhecemos que Deus existe, não há mais desculpas para não segui-lo ou não obedecê-lo. Romanos 1, do 20 a 21. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Bom, então basicamente, vamos voltar aqui para mim. Então, basicamente, o tempo da ignorância é o tempo que você não conhece a Deus. É claro que existe o conhecer de ouvir falar, eu ouvi falar que existe um Deus, mas isso não significa de fato que você o conhece. Mas a partir do momento que Deus ele é pregado para você, que Cristo ele é pregado para você, e você já entendeu, né, que Cristo ele é real, que ele é Deus, né? Por mais que ainda você não tenha toda uma fé, mas você já ouviu e você entende, né? Que ele é o Salvador, que você só pode ser salvo através dele, crendo nele, né? Que ele é o único que nos leva ao Pai, enfim. Quando você passa a começar a aprender isso, o seu tempo de ignorância terminou, tá? Então, a partir daquele momento, você então vai ter as suas responsabilidades das decisões que você fizer a partir do momento que você sabe que o Senhor é Deus. Eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas por que que Paulo ele menciona esse texto, né? Eu quero dar para vocês agora um conteúdo um pouco extra, né, a respeito do porquê que Paulo vai trazer isso para eles, né? Eu vou colocar aqui, eu vou tirar a minha tela, né? Eu vou ler isso aqui para vocês que eu escrevi, mas se você quiser depois tirar um print, enfim. Apenas para dar um contexto, né? Um dos profetas gregos que Paulo se referiu foi Epimênides. Eu não falei isso na minha aula porque ia ficar muito grande, mas Epimênides. E existe uma história por trás desse nome que despertou a memória dos atenienses. No passado, deixa eu, para não ficar lendo, né? Deixa eu explicar. Então, o que aconteceu? Num passado, né, longínquo ali, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, lá em Atenas teve uma grande praga. E as pessoas estavam morrendo ali, as pessoas estavam sendo, morrendo. Eles tinham vários deuses ali e tudo mais, né? E o que eles fizeram? Eles estavam colocando oferta para cada deus. Ia na estátua do deus, colocava ali uma oferta, né, um animal morto, sei lá, algo do tipo, e
pedindo para que os deuses acabassem com aquela praga. Mas o que acontece é que não tinha nada que resolvia. As pessoas continuavam doentes. Então ali eles procuram ali um homem que era temente a Deus, alguém que tinha, né, algum profeta, alguém que pudesse ajudar. E eles encontram então esse homem, esse profeta Epimênides, né? Esse Epimênides, inclusive, não é o nome dele que está ali citado, mas comenta-se na postura dele no livro de Tito, no capítulo 1, do 12 ao 13, né? Basicamente, né, em resumo, o que vai acontecer? Esse Epimênides, ele chega lá na região, ele pega ali algumas ovelhas, alguns carneiros, ele faz ali, né, uma oração ali, ele coloca ali essas ovelhas e faz uma oração e pede, e fala assim, olha, aonde essas ovelhas pararem, na frente do Deus que essas ovelhas pararem, então nós vamos sacrificar e dar oferta. Esse é o Deus certo. E as ovelhas começam a andar, só que elas param num lugar que não tem estátua. Elas param num lugar que não tem nada. E aí, o que Epimênides entende? Peraí, então é aqui que nós vamos levantar um altar para queimar o sacrifício ao Deus verdadeiro. Então, eles levantam esse altar e, em vez de pôr um nome, eles colocam ao Deus desconhecido, que eles levantam o altar ao nosso Criador, né? E eles oferecem ali a oferta a esse Deus desconhecido, que então a epidemia acaba, né? Você pode ler isso no livro O Fator Melquisedeque. Foi ali que eu aprendi essa história. E é essa história que Paulo ele está trazendo aqui para eles, né? Então, já haviam passado 5 séculos que esse milagre havia acontecido, né? E aí, né, Paulo, ele está trazendo, olha, esse é o Deus verdadeiro, por conta disso, tá? Aqui no livro né, em Atos 17, do 29 ao 30, diz assim, assim, visto que somos descendências de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Como assim no passado? Porque no passado eles haviam levantado ofertas para um monte de deuses, né? Então Deus relevou, né? E foi criado ali um altar ao Deus Criador, né? E ali eles começaram a praga terminou, né? Agora, Paulo está dizendo: olha, naquela época vocês não conheciam, mas agora vocês conhecem e eu estou trazendo de volta isso para vocês. A partir de agora é o momento de vocês se arrependerem de terem feito essas ofertas queimadas para outros deuses ou continuarem adorando aos outros deuses, porque eles, na verdade, não são deuses coisa nenhuma, né? Vocês têm que adorar ao Deus Criador, tá? Então, é por isso que Paulo acaba falando isso. Contudo, né? Algumas lideranças, como foi comentado aqui na pergunta, elas usam, né, de um subterfúgio de tentar ganhar dinheiro, às vezes, né, se aproveitando da ignorância das pessoas, tá? E as pessoas, às vezes, são ignorantes, elas estão dentro de uma instituição religiosa qualquer ali, e estão aprendendo coisas erradas, né? Então, vamos responder algumas coisas. Essas pessoas que vão nessas igrejas, que está sendo ensinado algo errado, elas estão no tempo de ignorância? Bom, elas estão no tempo de ignorância, talvez em princípio, né? Então ali ela está sendo ensinada errado, mas a palavra nos ensina que o Espírito Santo nos revela, né? Então tem pessoas que elas gostam de estar no engano, né? Por qualquer outro motivo, né? Mas eu creio que o Senhor revela o que é certo e o que é errado. Então, as pessoas que elas começam a sair da ignorância, elas têm que sair desses lugares onde está sendo ensinado uma religiosidade errada, né? As pessoas precisam aprender que elas não precisam comprar, por exemplo, uma camiseta ungida para ser protegida do diabo, né? O que ela tem que ser é se sujeitar a Deus e aí o diabo foge, né? Então, ela tem que aprender essas coisas. E aquelas pessoas que elas ganham dinheiro se aproveitando disso, ou elas ensinam coisas erradas, elas precisam acordar de fato e sair dessa situação, porque a palavra do Senhor também nos ensina
que aqueles que ensinam errado serão muito mais cobrados, né? Então a pessoa ela pode às vezes talvez apresentar uma narrativa errada ou tendenciosa para algum benefício próprio e ter até sucesso nisso. Porém, o julgamento ele vem. Se a pessoa não se arrepender, de fato ela será julgada por aquilo, né? Contudo, também eu creio que às vezes pessoas estão em igrejas que mesmo assim não são ensinados, talvez, o evangelho corretamente, só que a pessoa que está dentro dessa igreja, ela tem uma fé genuína em Cristo. Embora ela não está aprendendo 100%, mas ela tem uma fé, ela o ama. Eu creio que ela será salva, né? Desde que ela não pratique heresia, obviamente, falando, né? Tá bom? Então, voltando aqui, e agora eu acho que vamos caminhar para o último capítulo, né? Capítulo 18, só temos essa pergunta aqui. Diz assim: apenas pegando o gancho de uma das reflexões feitas no capítulo, né, 18, como eu sei se algo que sinto no meu espírito é a vontade de Deus? E sendo a vontade de Deus, como eu começo, né, a fazer algo? Deixa eu colocar aqui o que eu respondi, ó. Digo inicialmente que a vontade de Deus é perfeita e tem que ser perfeita em nossas vidas. Ela não trará confusão, mesmo que traga mudanças ou desafios, né? Então, para começar algo que Deus tem colocado na sua vida, além de orar e jejuar por aquilo, é necessário identificar todo o seu cenário, avaliar o que seria necessário fazer, mudar, estudar, etc., a fim de começar o que Deus disse para ser feito. Então, basicamente, aqui, finalizando essa pergunta, né? Quando Deus fala no seu coração, Deus, aquilo tem que vir como paz, né? Por mais que você visualize um desafio que virá, mas você sente isso como paz, você sente isso até como uma empolgação para começar a fazer, porque você sente que é de Deus. E vou dizer uma coisa, quem tem aliança com Deus sabe quando é de Deus ou quando é da sua mente, porque às vezes quando nós pensamos coisas mentais, você já visualiza também todas as consequências erradas que aquilo pode trazer, né? Agora, se é de Deus, né? Deus ele tem que trazer isso de uma maneira perfeita, né? E isso, claro, não retira o desafio que às vezes algumas mudanças deverão ser feitas, algumas coisas têm que serem transformadas para que aquilo então aconteça. Vou dar um exemplo super simples aqui, né? Às vezes Deus colocou no coração de alguém que ele precisa, sei lá, entrar no ministério de louvor da igreja. Ah, porque Deus tem colocado no meu coração para entrar no ministério de louvor e tal. Pois bem, agora, de repente, essa pessoa que foi chamada para o ministério de louvor, ela precisa orar, jejuar, buscar em Deus, né? Entender se aquilo não é apenas uma vontade do seu próprio coração, mas sentir que é algo que Deus vai abençoar. Bom, uma vez tendo isso, claramente entendido, vem para outro processo. Como que eu faço isso? Às vezes a pessoa foi chamada para o Ministério de Louvor, só que ela entra no trabalho às 7 da manhã, sai às 5 da tarde, chega em casa umas 6 horas da tarde, tem que correr para a faculdade, e a faculdade começa às 7, vai até às 11h30 da noite, volta para casa à meia-noite, né? E aí é só o tempo que ela teria para estudar, da meia-noite para frente, lembrando que no outro dia ela tem que acordar cedo, né? Bom, aí a pessoa tem que tomar uma postura. Ou ela diz assim, ah, não vou fazer porque eu não tenho tempo. Ou ela fala, peraí, eu vou tentar me adaptar. Eu vou tentar, né, sair um pouco mais cedo do trabalho, ou tentar ver se algumas aulas da faculdade eu consigo sair mais cedo, ou se eu pego o meu sábado para estudar, né? Então a pessoa tem que se adaptar para que ela aprenda o instrumento, aprenda a cantar, para então participar. O que ela não pode fazer é assim, sentir de Deus. Ah, Deus me chamou para tocar, então vou parar de trabalhar e vou parar de fazer faculdade, vou ficar o dia inteiro estudando música aqui. Aí não é coerente. Não é coerente porque você vai acabar trazendo para a sua vida outras coisas que não são boas. Você não vai estudar e não vai trabalhar. Como é que você come? Como é que você paga as coisas? Como é que você tem um bom trabalho, né? Como é que você dá exemplo para os outros, entendeu? Então, né, a gente tem que adaptar ao nosso chamado com aquilo que nós temos na nossa vida. É claro também, às vezes, se na sua vida você tem um monte de coisa supérflua que você faz, né? Eu não posso pegar o chamado, por exemplo, eu não posso pegar o chamado porque eu tô assistindo uma série na Netflix, tô maratonando e não dá. Quer dizer,
Será que a série é muito mais importante do que fazer a obra de Deus, né? Então, você tem que ter esse bom senso aí, tá? Mas, em resumo, busque em Deus em oração, em jejum. Deus ele vai falar com você. Deus vai usar pessoas para falar com você, se é a respeito do seu chamado. Uma vez entendido, se adapte. Olhe para você, veja o que você tem que estudar, veja o que você tem que mudar, o que você tem que trabalhar. Tá bom, pessoal? Bom, e aqui então terminam as nossas perguntas aqui desse capítulo, né? Dessa série de capítulos do 13 ao 18. Amém, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui. Peço para que você continue aí assistindo o livro de Atos, né? Os estudos do livro de Atos. Estamos avançando para o final, né? Logo após esse vídeo aqui que vai ser lançado, você vai receber na sequência o capítulo 20, né? E de repente eu vou estudar com vocês até o capítulo 26. Vou dar, de repente, mais uma aula de perguntas e respostas até o capítulo 26. E eu finalizo 27 e 28 depois e encerramos o nosso estudo aqui. Tá bom, pessoal? Bom, fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês e nos vemos aí no próximo capítulo. Que Deus os abençoe e os guarde em nome de Jesus Cristo.